Mateus capítulo 2, primeiro evangelho no Novo Testamento. Vamos focar do verso 2 ao verso 12. Natal vem de onde? Vem da palavra de Deus, vem nos evangelhos. Como poderíamos viver esta noite de Natal e não nos voltarmos para o evangelho, para a palavra de Deus? Vamos assim fazer. Mateus capítulo 2, vou ler do verso 2, aliás, do verso 1 até o verso 12. Ouça a palavra do Senhor, que ela edifique o seu coração nesta noite, que ela o firme na esperança eterna em Jesus Cristo. Diz a palavra, diz o registro: depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O que tomaríamos por símbolo do Natal? Temos diversos por aí, abraçados pela cultura. Primeiramente, a árvore de Natal, e poderíamos falar de outros. Mas, olhando as Escrituras, eis aqui um símbolo adequado, um símbolo que nós crentes podemos usar com liberdade. Estrela, a estrela. A estrela narrada aqui, a estrela figurante nesse drama tão sublime que nós lemos aqui, esse relato que toca o nosso coração, uma estrela no céu, como quando certamente à noite, brilho lá no meio das trevas, algo que toca a nossa sensibilidade. A estrela,
A estrela é então esta manifestação do Natal, é um símbolo apropriado, e é um símbolo apropriado porque é um símbolo que realmente nos fala as verdades do Natal, quando entendemos de onde vem a estrela natalina no texto bíblico. Estrela aqui, algo que se manifesta abertamente, não se manifesta de forma escondida num canto. Nós temos um outro relato maravilhoso do Natal, que é aquele quando os anjos se manifestam aos pastores lá no campo, mas eles também saem dali como mensageiros para proclamar o que viram. Assim é o Evangelho. A palavra Evangelho que nós temos no português é nos dada do grego antigo. É uma transliteração e não uma tradução. E é uma palavra dupla, que quer dizer o quê? Boas novas, boas notícias. O Evangelho de Jesus Cristo não é algo esotérico, é algo público. São boas notícias. Somos enviados, por isso, como igreja, como crentes, a proclamar, é proclamado abertamente. Maravilhosa obra de Deus, que se manifesta abertamente. Aqui estão estes homens chamados, na nossa versão, de magos, mas na verdade eles pertenciam a uma casta de sábios. Tudo indica que eles vieram da Babilônia. A Babilônia foi um grande império no passado, antes de Jesus Cristo. Inclusive, a época quando a Babilônia, no 6º século antes de Cristo, dominou Israel e levou para o exílio na Babilônia muitos judeus, especialmente aqueles mais afluentes, mais preparados. Agora não mais um grande império, mas continuava sendo um grande centro de cultura. Tinha o seu legado do passado. E os magos eram quem? Eram os intelectuais, os entendidos, estudiosos, pesquisadores lá da cultura. Eram aqueles a quem nós procuraríamos ouvir em termos de estudos da nossa formação cultural, educacional. Eram os entendidos. Entendiam inclusive muito de astronomia, sabemos disto. A Babilônia dominava a questão da astronomia, mas como era naqueles dias, havia uma mistura. A ciência que nós conhecemos a partir da era moderna ali, tempo medieval nosso, a ciência separada de qualquer misticismo, não era assim naquele tempo, não era na antiguidade. Havia sim uma mistura bastante com astrologia, com astronomia, mas primeiramente eles conheciam o movimento das estrelas, observavam tudo isto. E eles estão onde? Eles estão lá na Babilônia, eles não estão em Jerusalém, nem mesmo no território que pertencia a Israel. E eles não são judeus, eles não pertencem ao povo de Deus, mas é lá longe de Belém, a cidade pequena que ficava perto de Jerusalém, muito longe de Belém, centenas de quilômetros de Jerusalém, muito longe do território de Israel. Lá na Babilônia, uma terra de paganismo, de idolatria, adorando todo tipo de deuses, um povo que tinha essas visões místicas, inclusive quando olhavam os corpos celestiais. Então uma visão de mundo, de universo, nada bíblico. São esses que vem a estrela. É a eles que é manifestado a estrela. Então, a estrela do Natal, portanto, o Natal é algo que se manifesta abertamente. É maravilhoso ver isso. Não é algo para um povo, não é algo tribal exclusivamente, mas para toda a humanidade. A vinda de Jesus Cristo é para todos os povos. Essa é a razão porque nos evangelhos está incluído este relato dos magos do Oriente. Possivelmente outros acontecimentos se deram durante o Natal, não sabemos, mas sabemos que este foi preservado para que eu e você e toda a humanidade saiba que a estrela é para todos, é para nós.
na nossa condição, onde nós estávamos. Você que já encontrou a mensagem do Natal, Deus nos busca em nossos caminhos, não depende de raça, de nacionalidade, de status econômicos, ela se manifesta abertamente, como a estrela é realmente um símbolo apropriado do Natal. Mas ela é encontrada por quem? Quem a encontra? Pelos inquiridores. Lá estão eles na Babilônia. São inquiridores? São sim. Eles eram estudiosos, prestavam atenção nas estrelas, o movimento delas, os planetas. Mas estes homens também, pelo que nós vemos no texto aqui, sendo estudiosos, eles buscavam conhecer diversas coisas e tiveram acesso também ao Velho Testamento. Como o povo de Israel esteve no exílio na Babilônia, inclusive alguns deles alcançaram proeminência dentro do império. E como depois que eles voltaram, foi permitida a volta deles à terra para a reconstrução de Jerusalém, muitos permaneceram lá, escolheram ficar no exílio, já estavam muito bem adaptados por lá. Estes homens aqui, estudiosos, também estudaram o Velho Testamento. Ainda não tinham conhecimento puro do que era o Velho Testamento, mas também estudaram, porque eram pessoas inquiridoras. Eles estavam buscando a verdade, queriam conhecer a verdade. Sabemos que eles olharam o Velho Testamento porque eles chegam em Jerusalém perguntando por quem? Pelo rei dos judeus. Pelo rei dos judeus. De onde eles tiraram essa ideia? Que é nascer um rei dos judeus, isto é, um específico, singular, nas revelações do Velho Testamento, naquilo que os profetas anunciaram. E mais, eles vêm seguindo uma estrela. O que os despertou a ver a estrela ligado a este rei dos judeus? Qual é a conexão? Nós encontramos lá no Velho Testamento, cerca de 1500 anos antes de Cristo, quando o povo de Israel sai do Egito e está por alguns anos em peregrinação até que cheguem à terra prometida, eles têm alguns embates, e num desses, um rei chamado Balaque quer a maldição de Israel, e ele vai atrás de um profeta pagão chamado Balaão. E em Números 24 nós temos esse entreveio entre Balaque e Balaão, o profeta. E Balaque quer pagar Balaão para amaldiçoar Israel, que via então como um povo inimigo. E Balaão não amaldiçoa, e há 3 oráculos de Balaão, e nos 3 ele abençoa Israel. E está isso em Números 24, e num dos oráculos, o último deles, Balaão vai dizer: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará em Israel. Creio que nem Balaão sabia ao que isso se referia, mas esses conhecimentos chegam aos magos, a esses inquiridores. E como eram inquiridores? Sabe qual a distância da Babilônia até Jerusalém? Eles chegaram cerca de 1150 quilômetros. E eles vieram em caravana. Nós não sabemos quantos. Há uma tradição que fala que é 3, porque cita 3 presentes, mas na verdade o texto não nos dá o número. E tudo indica, o texto coloca no plural, que foram alguns. Estes homens eram importantes, e eles vêm com dádivas, inclusive ouro. Estavam sujeitos a salteadores, e sendo homens importantes, certamente vieram com escolta. E eles chegam em Jerusalém e impacta, porque diz que isso perturbou Herodes. Chegou uma caravana da Babilônia aqui, do império. E diz também que toda Jerusalém se perturbou. O assunto, a notícia correu. Alguém viu na praça essa caravana e foi para casa e contou para o vizinho. Na televisão anunciou. Chegou uma caravana, pessoal importante, vieram lá do Oriente, vieram então em números aí entre servos e magos diversos. Cerca de 1150 quilômetros.
a partir do que se manifesta a eles lá na Babilônia, a partir daquele pouco que eles conseguiam entender do texto bíblico, eles partem para uma viagem. Por quê? São inquiridores de verdade, querem conhecer a verdade, estão tateando, não têm a revelação plena, não têm o entendimento pleno da revelação, mas são aqueles que realmente estão buscando, diferente do que é a maior parte daqueles que cercam você e a mim na sociedade. Eles não eram levianos, mas inquiridores. A estrela é encontrada por quem? Pelos inquiridores. É uma estrela no céu. Sim, outros viram essa estrela. O texto não diz que só eles viram. E nem deveria ser assim, porque uma estrela é vista por todos. Mas os outros ignoraram, não se interessaram. Mas ela é encontrada, ela é notada e revelada aos inquiridores, aqueles que realmente buscam. A mensagem de Jesus Cristo não é algo que está escondido de forma que alguém não sabe nada, ou que alguém que busca não encontra. Todo aquele que busca a mensagem do Natal, simbolizada na estrela, todo aquele que tem realmente o desejo de conhecer a obra de Deus em Cristo no Natal, encontrar a verdade dela, a encontra. Que inquiridores, estudiosos da Babilônia, notaram a estrela, leram o texto bíblico, fazem a viagem de 1.150 quilômetros por 3 meses e chegam em Jerusalém perguntando: estrela é encontrada pelos inquiridores, mas ela é acessível somente aos humildes, não é verdade? Esses homens não eram homens de necessidade material, basta olhar os presentes deles, que eles trazem para ofertar a Jesus Cristo. Esses homens não eram homens que eram párias na sociedade, pelo contrário, eram os intelectuais, elite de uma cultura, uma sociedade afluente, a Babilônia. Esses homens, em toda essa condição, se dispõem a fazer uma viagem longa e difícil. É muita humildade. Eles poderiam ser tomados pela autossuficiência. Nós temos o nosso conhecimento, nós somos sábios, nós sabemos todas as respostas, como é comum às elites intelectuais de todos os tempos dos nossos dias. São sabichões, não precisam da revelação de Deus em Cristo. Eles poderiam habitar nessa autossuficiência, mas não, eles caem na realidade que, não obstante saberem tanto, o conhecimento deles era incompleto, não respondia a todos os anseios do espírito deles. A estrela que é encontrada pelos inquiridores se torna realmente acessível aos humildes. Deixam tudo, possivelmente a família, para uma viagem longa. Se dispõem a ir atrás, a buscar. Saem dos seus tronos, de conhecimento, do seu ego, para ir atrás do rei, seguir a estrela. Oh, estrela do Natal que é acessível aos humildes. Não é verdade? Que o rei nasce num espaço designado para animais e tem por berço uma manjedoura. Não é no templo em Jerusalém que ele nasce, não é lá que a sua mãe dá a luz, muito menos no palácio imperial em Roma, nem no palácio de Herodes, aqui citado, o rei regional que governava a região ali debaixo do governo de Roma. É acessível aos humildes. Mas essa estrela do Natal, esse símbolo do que o Natal é, a obra de Deus vindo em Jesus Cristo, é tremendo, transforma o ser humano.
o que acontece com esses homens, lá saindo do seu cabedal de conhecimento, saindo da sua afluência social, saindo de toda a religiosidade intensa da Babilônia, de todo o misticismo. O que é que a estrela faz com estes homens? Ela os transforma em adoradores. Nós viemos adorar, por isso viajamos tanto. E diz o texto que eles, quando veem Jesus Cristo, eles se prostram e o adoram. E nessa adoração, inclusive, colocam ofertas preciosas. Eles vieram para cultuar, vieram para se render diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. A estrela que transforma homens em adoradores, forma adoradores. Você já viu a estrela? Você já buscou a estrela? Você é um inquiridor da estrela? Você já teve acesso a ela através do caminho da humildade, quebrantamento, reconhecendo a sua insuficiência? Aí do trono que domina o seu coração, você desceu desse trono e humildemente acessou a estrela, o Natal, Deus em Cristo. Cristo que nasce numa manjedoura. Que lugar inadequado, que berço inadequado. É difícil imaginar algo mais rude, menos considerado por qualquer ser humano, qualquer pai e mãe que recebe um nenê, uma manjedoura por berço. Isso não é inadequado, isso não é adequado para o Rei dos Reis, Deus conosco, não é, porque ele veio para algo muito mais inadequado para ele. Manjedoura é um símbolo, é uma metáfora. Ele veio para a cruz, por mim e por você. Por isso que a estrela, o Natal, o encontro com Deus em Cristo nos transforma. Que nós entendemos a nossa necessidade humildemente, nossa carência, apesar de tudo aquilo que nós somos e dizemos ser. Finalmente reconhecemos que precisamos do perdão, que aquela morte seria minha, seria sua. E clamamos por perdão. Transformação chega, vivemos para Deus agora, novo nascimento, vivemos para adorá-lo. Até então perseguíamos outras coisas, nosso próprio ego era a direção, ou então aquilo que a cultura diz, queremos nos encaixar, sermos atualizados com o que está na cultura, sermos da vanguarda, mas agora não mais. Eles chegam dizendo, viemos para adorá-lo, e quando o encontram, se prostram e adoram. Transformação chega a esses corações. Esses homens voltam para casa diferente, totalmente diferentes, comprometidos com Deus em Cristo. Tão comprometidos que Herodes, que se sente abalado no seu poderzinho ali de reizinho regional, marionete de Roma, diz para os magos, olha, depois que vocês encontrarem então o rei dos judeus, Herodes se apresentava, então uma posição de rei dos judeus, não porque os judeus queriam, mas foi todo um processo político em que ele assumiu esse poder. Olha, quando vocês encontrarem, voltem para me informar, porque eu também quero ir adorá-lo. Eles deram a revelação para não voltar e contar Herodes. Herodes, inclusive, pergunta aos sábios, aqueles entendidos no Velho Testamento, onde é que vai nascer o rei dos judeus? E eles citam, está aqui no texto que lemos, o profeta Miqueias, que viveu 8 séculos antes de Jesus Cristo, capítulo 5, verso 2, fala de Belém, Belém da Judéia, pequena, mas não é menos importante, porque ali nasceria o rei dos reis. Bem, eles agora comprometidos com Cristo, não voltam, não vão entregar a informação a Herodes, porque eles sabem, foi revelado a eles que a intenção de Herodes não era adorar esse menino, mas aniquilá-lo, temendo politicamente pela ideia de que um novo rei nasceu e vai começar uma revolução aqui me derrubar.
Aliás, ele vai ordenar depois a morte de bebês, tentando de alguma forma acertar esse rei que nasceu em algum lugar. Enfim, os magos olham para a estrela e, seguindo a estrela, se transformam em adoradores. Como a estrela é um símbolo apropriado para o Natal, como ela nos fala, nos chama, nos aponta para as grandes verdades. Deus em Cristo vir a este mundo e então vir para mim e para você, se nós o buscarmos humildemente. Mas como ela é apropriada? Quando nós pensamos numa estrela, pensamos no quê? Um pano de fundo de escuridão, trevas, e o brilho de uma estrela no ar. Lembra-me quando o garoto houve a passagem de um cometa próximo aqui da Terra e era possível vê-lo numa certa hora da madrugada. Meu pai, que tinha sempre um interesse em astronomia, queria ver e combinamos também de ir. Não me lembro quantos dos meus irmãos que foram, mas acordamos na hora certa e fomos para um dado local na cidade. E eu me lembro até hoje a visão do cometa lá parada no céu. O que nós temos? Por que uma estrela? Estrela é luz. Estrela é luz. Especula-se o que foi essa estrela. Há tentativas de dizer, ela foi um alinhamento de Júpiter e Saturno por volta de 7 anos antes de Cristo. Bem, mas aí a data não bate com o nascimento de Cristo. Outros falam que foi uma das passagens do cometa Halley em 12 antes de Cristo, que também é problemático. Mas é interessante que é uma estrela e não um planeta que eles seguem. É uma estrela. Porque a estrela tem luz própria. Quando nós vemos um planeta no firmamento, se ele é visto à noite, é porque uma luz bate nele, como é o caso da Terra, a luz do Sol. E aí bate na Terra e ela pode ser vista do espaço. Mas não é assim com a estrela. Ela é vista pela sua luz própria. Ela é luz. É um corpo de luminosidade. E é uma estrela que eles veem. O que seria essa estrela? Certamente uma estrela, mas uma estrela apresentada a eles de alguma forma, numa ação sobrenatural de Deus, certamente. Pelo que lemos no texto. É difícil pensar que Deus tenha usado uns dos corpos já presentes no firmamento. Mesmo que fosse, teria que haver aí um usar de Deus isto, indicações sobrenaturais. Mas a verdade é que é uma estrela e, sendo uma estrela, ela brilha. E como brilha? Natal, Deus conosco em Cristo, é sobre a luz chegando a nós. Nas trevas deste mundo, rompido longe de Deus, brilhou uma luz. Vivemos nas trevas, mas permanecemos nelas se queremos, porque há uma estrela e uma luz para onde ir. Jesus Cristo é a luz que chega ao mundo. É o conhecimento presente de Deus e conhecimento e presença que se tornam acessíveis a pecadores. Vem para todos, vem para os inquiridores, vem para os humildes, vem para nos levar à luz e sermos adoradores dela para todos sempre, eternamente. Estrela de Natal, oh, a luz que chegou. Natal é sobre o quê? Cristo, a nossa luz eterna. Você já atentou para a estrela do Natal? Vamos orar? Vamos dar a presença de Deus nesse instante.